Boa noite, Felipe. Que bom tê-lo aqui. Boa noite, Urbano. Hoje a gente vai tratar aqui sobre literatura e cinema. Estamos vendo aqui também os nossos convidados. Teve um apagão hoje mundial, Facebook, Instagram, né? E aí mostra na realidade o seguinte: a dependência de algumas plataformas faz com que na realidade tenha um monopólio e o controle, né? Hoje tivemos que migrar, já usava o Telegram, o Felipe também, algumas outras pessoas, tem outras plataformas, e é interessante nesse momento a gente buscar outras referências de outras plataformas mesmo. A gente Hoje, acha que está em muitas mídias, na verdade, a gente só está debaixo de uma empresa só, né? sim, é um guarda-chuva, né? E aí não tem jeito, né? Quando você olha o guarda-chuva, ele faz com que na realidade você tenha uma lista de cardápio aí, mas é do mesmo restaurante, né? Então, isso configura uma situação bem difícil para a gente pensar. Eu acho que por conta desse apagão, logo, logo a gente vai ter que discutir até mesmo isso com as pessoas, fazer algumas lives sobre isso. Vamos lá, hoje nós estamos transmitindo pelo Twitter também, né? O Twitter da revista Pasquinage, pelo Facebook, que agora está aberto, da revista e crítica social A Comuna, né, que aqui é o blog, que as pessoas podem se inscrever também, compartilhar, tanto o canal, né, do YouTube, como também da revista, fazer sua inscrição, né. Dizer que as pessoas estão convidadas para participarem da programação na semana da TV. Nós temos toda terça-feira, às 20 horas, o programa Qual é o Rumo, que é um programa de análise política, análise de estratégia. Nós temos um programa também, o Velho Espectro, que acontece todas as terças-feiras, às 17 horas no Brasil, 21. Temos na quinta-feira o programa Papo de Classe e de Luta, que são às 20 horas. E diariamente acontece o programa Quase Meio-Dia, que é um programa de análise de conjuntura, pensando os caminhos, né, para a política, e aí dá uma análise cotidiana do que acontece. Ao mesmo tempo, pedimos para as pessoas que façam suas inscrições, né, que compartilhem na rede. Hoje nós estamos com 1.311 pessoas no canal, já é um trabalho de um ano só com crescimento orgânico, não tem nada pago, né? E aos poucos a gente vai consolidando aí. Todos os programas que já foram feitos estão lá disponíveis no canal. Ditadura Militar, essa foi uma análise brilhante do Rodolfo, da Vânia, do Vicente Gil, né? Cordel, hoje aqui a gente está trabalhando em formatos de documentário, que a gente já viu aqui. E dizer também que as pessoas possam acessar a revista Pasquinagem, o blog, e também fazer a sua inscrição. Em todos os momentos, nós também fazemos nossa homenagem aos trabalhadores da saúde, no sentido de que o SUS não pode morrer. Sem os profissionais da área de saúde, a pandemia e o pandemônio seriam muito maiores, né? E dizer também que aqui a gente tem uma proposta de combate às fake news. As fake news não somente desinformam, mas elas matam, né? Então, bem-vindo, Felipe, mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite, participar. Boa noite, vamos lá? Boa noite, Urbano. Eu queria começar agradecendo o convite, além do convite te parabenizando assim pelo esforço de manter todo esse trabalho vivo. Não é fácil, você vê com todas as comunicações, não queria falar paradas, mas prejudicadas aí pelos meios que nos estruturamos utilizar no dia a dia, cessarem de repente, sem um pré-aviso, você conseguir organizar e manter, está fazendo isso. Então, parabéns, achei a articulação ali pelo grupo do Telegram, do canal e da revista muito interessante, aí convido o pessoal a participar do grupo que está sempre, mesmo tendo uma proximidade urbana, às vezes você acaba perdendo a quantidade de coisas que estão sendo produzidas, né? Bom, agradeço o convite e nessa discussão sobre cinema
e literatura, eu vou fazer uma fala bem pessoal e espero que não fique muito informal. Boa noite, Vitor, prazer te ver aqui. Bom, eu sou doutorando do curso do bolsista do curso de letras do Mackenzie, né? E estou muito próximo agora dos estudos literários. Semestre passado, eu tive a possibilidade de fazer uma disciplina com a Marisa Lajolo, que escreveu daquela coleção Primeiros Passos, o que é literatura. Eu acho que essa discussão vai aparecer aqui na fala. O que eu pensei em trazer hoje para o debate foi revisitar um artigo que eu publiquei em 2003 num livrinho num livro digital no EPUB que chama Histórias de Roteiristas. É um congresso que ainda acontece e eu escrevi junto com a professora Iris da ETEC esse artiguinho que faz um estudo do Cidade de Deus. Se eu puder compartilhar a tela aqui, Urbano, eu vou mostrar. Em 2012, eu fui convidado para dar um curso livre de roteiro do Senac, né? E foi muito importante porque eu tive uma formação lá no Senac, foi bem interessante. O professor que me convidou, que dá esse curso normalmente, o Edwin Pérez, foi meu professor. Então é bem interessante retornar nesses lugares que você estudou de uma nova forma, né? Podendo ser colegas ali dos seus professores. E quando eu cheguei lá, eu tive que pensar esse curso que hoje eu disponibilizo nesse blog que eu edito. Eu já cheguei a falar aqui alguma vez, compartilhar a tela. Bom, eu acho que compartilhar com o sistema de áudio, eu acho que não vai ser preciso, mas eu vou compartilhar assim mesmo. Bom, eu edito esse blog aqui, que é Estudos Audiovisuais, e esse curso de roteiro está disponível aqui. Não é uma propaganda, até porque é grátis o curso aqui, né? É só vocês entrarem o que é roteiro, divididos nas 8 aulas, ou 8 aulas de 5 horas, ou 16 aulas de 2 horas e meia aqui, né? Como era o curso. Bom, mas dentro aqui do roteiro, eu fiz esse estudo de caso Cidade de Deus, SDD. Eu acho que esse estudo de caso, Cidade de Deus, é uma obra muito interessante para se pensar, muito, né? O cinema brasileiro, a literatura, essa relação literatura-cinema, e até a fotografia, a repercussão. Bom, então, nesse estudo tem várias coisas que eu uso dentro desse curso de roteiro. Uma coisa interessante são essas versões do roteiro que tem disponível na internet. Eu dupliquei aqui os links, né? Estou compartilhando os links aqui, tem link do livro, link do artigo. Então, aqui está o artigo que eu comentei, ó, artigo. Eu acho que ele já estava aberto aqui. Bom, é um livro digital, né? Mas eu só tirei esse artigo, Histórias de Roteiristas. Pananã. O artigo que eu vou revisitar as decorrentes elipses de tempos no roteiro de Cidade de Deus. Então, é meu e da Iris, é de 2013, se eu não me engano. Bom, nós fazemos exatamente essa relação do livro com o roteiro. Aqui também tem dessa coleção, que eu acho bem interessante, coleção Aplauso, da imprensa oficial, uma biografia prematura do Fernando Meirelles. Ele conta a história do Oscar ali, indo para o Oscar com Cidade de Deus, e algumas outras curiosidades da produção do filme. Tem aqui do livro Manual do Roteiro, um modelo de escaleta utilizado pela equipe de produção do Cidade dos Homens, né, que é um spin-off, um subproduto aí do Cidade de Deus. É muito interessante também o comentário que eles fazem sobre isso, né? O Fernando Meirelles teve todo um trabalho junto com a Katia Lund, que às vezes é esquecida como diretora do filme aí. Ela não é co-diretora, ela também é uma diretora do filme.
E eles fazem um grande trabalho de atores, e quando eles montam um núcleo para fazer o Cidade dos Homens na Globo, né, tá acabando, assim, a época de seleção de atores, e eles falam: "Meu, mas vocês vão ficar sem atores", aí eles falaram: "Não, mas a gente tá quase 4 anos aqui trabalhando com 200 não atores aqui que dão um curso de formação, a Globo quase volta atrás no projeto por não querer permitir isso, né". Bom, toda essa experiência do Cidade de Deus, antes de sair série, filme, tem esse curta que é o Palace 2, que encabeçou essa jornada aí, né, que amarrou. Tem muita produção, por isso que eu falo que é interessante, eh estudar, né, esse estudo de caso Cidade de Deus, por exemplo, o making off dos trabalhos dos atores aqui. Então você pode ver aqui o trabalho, que foi feito com Nós no Morro, depois com a Fátima Toledo, você pode ver nesse documentário, também tem aqui o documentário Cidade de Deus 10 anos depois. Bom, tem até um linkzinho secreto aqui, para o livro do Paulo Lins. E aí algumas pessoas podem achar ruim, mas não somos aqui legalistas, né? Afinal de contas, estamos pensando em transformações. Mas eu vou cortar aqui, eu acho que eu não preciso, a princípio, era para apresentar o blog, onde vocês conseguirem ir, se vou parar compartilhamento de tela, mas vocês podem acessar aí, eu vou disponibilizar o link, se vocês quiserem, caso Estudo Cidade de Deus no blog. Urbana, não sei se eu compartilho aqui com você consegue colocar aí para circular. Bom, então, o cinema brasileiro tem uma curiosidade que vários filmes nacionais são de ficção, eles saem de um documentário, assim, tem como sua origem um documentário. Bom, o Cidade de Deus, um segundo movimento de retomada após o fim da Embrafilme, né, pelo Collor, e que é um movimento que a gente precisa, um movimento histórico, a gente precisa prestar atenção, porque a gente está vivendo a mesma coisa, né? Enfim, acabaram com o Ministério acabaram com o Ministério da Cultura, baixaram para a Secretaria, fecharam a Embrafilmes, desmobilizar, como a gente está vivendo agora, né? Desmobilizaram a Ancine e tudo mais. Bom, o Cidade de Deus vem nessa segunda onda da retomada, né? E vem de uma adaptação do livro do Paulo Lins. Bom, antes de chegar ali no que a gente pensou no artigo, cabe falar do livro. O Paulo Lins era um morador da Cidade de Deus, e ele escreveu esse livro num contexto laboratorial dentro da universidade. Uma antropóloga chega e vai procurar entre os moradores da Cidade de Deus quem poderia dar suporte para ela, para informações de uma pesquisa. Ele acaba ganhando uma bolsa, ele acaba trabalhando com essa antropóloga na UERJ, e esse livro vai sendo criado dentro de um contexto de um estudo antropológico, sociológico, e com um certo tipo de uma vivência etnológica, né, mas de um morador. Esse livro ele é pensado com muitos dados científicos. Só que quando ele vai desenvolver, o Paulo Lins comenta que era fácil fazer era fácil fazer um relato, um romance nem tanto. Então, apesar de ser baseados em fatos reais, esse livro é um romance. E quando eu falo que ele é um romance, eu estou trazendo com isso o aspecto artístico dele, né? E não é só o enredo que nos chama atenção. O livro tem todo um poder estético, e ele é reconhecido por isso. É lógico que a adaptação para o filme fez o filme deu mais tem muito mais acessível, mas deu mais visibilidade para o romance que já era premiado. Que mais que a gente pode falar
do livro. Bom, o livro teve um processo longo de adaptação, de quase 2 anos, foi adaptado pelo Braulio Mantovani, um grande nome do roteiro, acho que pode se dizer até mundial. Mas antes de falar dessa adaptação, cabe dizer assim, quem estava produzindo ao mesmo tempo, né? Eu acho que, se eu não me engano, o contexto o livro é de 97 e estavam vivendo muito uma retomada ali da poesia concreta. O Paulo Lins, ele era um militante da poesia, né? Foi essa uma primeira incursão aí ao romance, e ele se pegou numa literatura muito emergente ali, que estava surgindo, com autores como a Patrícia Mello, que estava lançando Inverno, Marcel Aquino, Fernando Bonassi, o Fernando Bonassi e o Aquino, que vieram a ser grandes roteiristas, né? Bom, e tem esse caráter hiperrealismo, né? A linguagem de gíria circula o livro. Bom, isso é muito interessante para se pensar na adaptação do livro, como essas gírias têm que ser readaptadas para um texto um pouco mais contemporâneo. Então, o livro é uma obra literária contemporânea, consagrada, premiada como livro, e quando ela se torna um filme, essa obra tem que ser revista, assim, né, nos seus pormenores. Bom, o trabalho que a gente apresenta no artigo é ver o que a gente chama de elipse de tempo, né? Essas passagens de tempo. E passagem e compressão. Porque o romance, eu vou fazer algumas comparações entre o livro e o filme, e semelhanças e diferenças. Tanto o livro como o filme são baseados em 3 décadas. Né? O livro tem um enredo um pouco maior. Ele começa na década de 60, 70, 80. Ele tem 3 capítulos. Esses 3 capítulos pegam histórias de 3 personagens que estão presentes no filme, mas o filme ele tem arcos dramáticos mais fechados, mais estruturados. O Paulo Lins comenta isso, eu acho que em 2017, com a comemoração de 20 anos do romance, e ele comenta, inclusive, o Braulio Mantovani pedindo a assistência dele para fechar esses arcos dramáticos, o percurso desses personagens. No livro, alguns nomes são trocados, uma característica que você nota logo de primeiro, que o livro é narrado em terceira pessoa, enquanto o filme ele passa a ser narrado em primeira pessoa pela voz de um personagem presente ali, que é o Buscapé, que não é um personagem principal no livro. Quer dizer, o filme traz ele para o primeiro plano, ali, um dos personagens de primeiro plano, o narrador, e que na vontade na busca por ser um fotógrafo, por transformar, ele cria o que o Hitchcock chama de MacGuffin, né? Um objeto que sintetiza a história, a estética do filme, que é a câmera fotográfica, né? Se parar a estética do filme, toda vez que apresenta os personagens, tem um clique, a imagem dá um still, frisa, essa máquina fotográfica circula num clímax do filme ali, que você pode dizer que é a morte do Benet, no confronto com uma discussão ali com o Zé Pequeno, né? A câmera fotográfica é o motivo, a câmera fotográfica é o que leva o Buscapé para fora, encerra com as fotos. Então, a câmera circula o filme, não está presente no romance, né? É uma estratégia narrativa do filme, que faz essa narração em primeira pessoa, na voz do Buscapé, assim, eu gastei um tempo fazendo esse cálculo, né?
se inicia na década de 60, os meninos lá têm 12 anos, e passa a década de 60 e 80, e eles no final estão com 18 anos, o filme tem mais ou menos 12 anos. Então, uma pergunta básica que nós podemos dizer é como sintetizar 3 décadas num filme de 2 horas. Como representar e ser realista. O filme é realista, o filme é realista como a linguagem do livro, né? Bom, o livro, o enredo é maior, os anos retratados ali são maior, alguns nomes são trocados. O primeiro capítulo, que é intitulado Inferninho, é um nome de um personagem que no filme aparece como Cabeleira, né? Esse é o início da Cidade de Deus, tem dados técnicos, como no livro, os engenheiros que constroem, propõem a favela de Cidade de Deus. Cidade de Deus tem uma característica diferente das favelas do Rio de Janeiro, que são em morros. Lá era uma zona rural, lá tem um contraste que aparece no filme, a gente pode prestar atenção, que é uma relação com a natureza ali, que às vezes é um refúgio para essa população ali, né? Que está muito afastada do centro da cidade, que era resultado de um espaço que foi alagado, se eu não me engano. Bom, então tem esse primeiro capítulo, que é o Inferninho, que é a história do Cabeleira, que aparece lá na década de 60. Pulamos para a segunda história, que é a história do Pardalzinho, que no filme é a história do Benê. Essa história é muito interessante, que vai mostrando a transformação da favela e dos tipos que circulam a favela, de uma lógica daquela malandragem, do bandidismo, de uma coisa mais orgânica das culturas da periferia de São Paulo, para um crime organizado, por um outro tipo de articulação. Nesse primeiro movimento, os meninos ali que tem o trio Ternura, que eram os golpistas dessa primeira década de 60, na década de 70 já aparece a chegada da cocaína e a entrada dos boizinhos na favela. E é uma troca que, apesar desses moradores do asfalto, que eles falam, os cocotas, participarem da vida cultural da favela, a favela também é influenciada pela vida cultural desses cocotas. Então, por exemplo, o Benê, né, que no livro é o Pardalzinho, ele quer se vestir igual, ele quer ter o cabelo, ele gostava de ser reconhecido como como uma identidade do asfalto. Ele no filme ele tem no livro também, mas ele tem um desejo romântico de criar uma sociedade alternativa e querer deixar o crime, e o que na verdade não é possível ali, e lembrando sempre que é baseado em fatos reais. No filme ele vai preso e também mostra uma coisa que não tem que tem no romance e não tem no livro, que eu acho que foi uma opção pelo tamanho, é a dinâmica da cadeia. O Benê tenta sair, na verdade, né, o Pardalzinho tenta sair, e quando ele é preso, ele negocia ali com o delegado uma verba mensal para conseguir fazer esse retorno. E isso fica. Essa dinâmica da cadeia não aparece no filme, né? Bom, esse é o segundo capítulo do livro, né, o Pardalzinho, que acaba. Os 3 capítulos acaba com a morte desse protagonista. E aí aparece o último capítulo, que é o Zé Miúdo no livro, que é o Zé Pequeno, que é o Zé Pequeno no filme, que esses arcos dramáticos, né, esses personagens aparecem espalhado ali no livro, mas aí ele foca nesse último capítulo. E a chegada do Zé Pequeno é interessante porque é a chegada das vendas de armas na favela. E aí
é uma reconfiguração do espaço social ali. A chegada das armas pesadas, do tráfico de armas, junto com o tráfico de drogas que já estava. O tráfico de drogas coloca uma certa ética na favela, porque não se permite crime dentro da favela para não chamar a atenção da polícia, para se mostrar um lugar seguro para esses moradores do asfalto conseguirem habitar. A chegada das armas acaba com a possibilidade de um espaço daquela malandragem. Tipo, está tudo organizado dentro desse espaço, pela venda de armas e pela disputa de bocas. Eu acho que uma cena interessante é quando o Zé Pequeno permite ali a Boca do Cenoura ele operar, ao mesmo tempo que ele dá uma trégua, ele já bola o plano para retomar aquele espaço para ele, né? Bom, eu acho que esses são os pontos principais da obra. Eu acho que cabe ainda dizer que depois as impressões que o Paulo Lins, né, o escritor, teve com o primeiro contato do roteiro, né? O roteiro é um texto técnico, ele é diferente de uma obra literária, tem toda uma discussão se um roteiro de um filme deve ou não ser publicado. A quem cabe essa decisão? Ao roteirista ou ao diretor do filme? O roteiro faz divisões muito ou nada fluídas. Ela faz uma divisão por espaço. Cada espaço muda a cena. O roteiro ele é escrito num tempo verbal, ele é escrito no presente do indicativo. Tudo acontece, ele entra, ele sai, ele pega, com especificações muito claras, como caixa alta para nome de personagem, descrição do personagem completa quando ele aparece a primeira vez, caixa alta para objetos ou ações que são importantes para a narrativa, caixa alto para som, que vai entrar exatamente naquele espaço, né? E ele senta debaixo da árvore e ouve sons de passarinho. Quer dizer, ninguém vai contratar o passarinho para cantar aquela hora. Quer dizer, o som vai ter que ser produzido e colocado exatamente naquele espaço. Então, e todo esses elementos técnicos do roteiro faz a leitura do roteiro ser menos fluida. O Paulo Lins comenta, depois o Paulo Lins vai virar um roteirista e mais uma vez eu volto a dizer, com essa experiência da criação do Cidade dos Homens para a Rede Globo, né? Depois vai produzir outros trabalhos, né, como roteirista, mas ele reconhece no trabalho a grandeza do trabalho do Braulio Mantovani. O Braulio, o que aconteceu foi quando o Fernando Meirelles e a Kátia Lund. O Fernando Meirelles tem uma coisa para falar da gênese do cinema brasileiro ali, aquela coisa que eu comecei a abrir a live falando, que eu acho que talvez não tenha ficado muito claro, dos documentários seriam a gênese de alguns filmes, né? Se você olhar o filme do João Moreira Salles, Memórias de uma Guerra Particular, co-dirigido pela Kátia Lund, né? Ali tem uma acusação, tem uma coisa que o João Moreira Salles pagou para o Beiramar deixar filmar nesse espaço. Quando a Kátia Lund é convidada para ir para o Cidade de Deus, para fazer o Cidade de Deus, ela vai pela experiência de já gravar nesse ambiente que é a favela. Então, esse é muito interessante que esse documentário entrevista o Paulo Lins, esse documentário, Memórias de uma Guerra Particular, entrevista o Roberto Pimentel, que é o Capitão Nascimento, né, que escreve Elite da Tropa, que vai virar o Tropa de Elite. O Tropa de Elite, que, né, feito por esse diretor, que eu prefiro nem comentar o nome, mas ele pega a mesma equipe de Cidade de Deus, né, a mesma estrutura de técnica do Cidade de Deus passa ali para a Tropa de Elite. Então,
o cinema brasileiro é um grupo pequeno e está todo em diálogo, é a elite, né? É a elite carioca ali. Bom, mas o Braulio Mantovani faz um belo trabalho e quando o Fernando Meirelles começa a filmar e chama a Katia Lund para ter essa abertura, ele chama o Nós no Morro ali, que já tinha um grupo de teatro, seleciona, e aí naquele extra, que é um tipo do documentário dos atores, vocês podem ver mais essa experiência, eles vão selecionando os atores, um trabalho de 2 anos, eles compram uma casa, alugam uma casa na frente da Cidade de Deus, e que eles acabam morando lá um tempo, e o Braulio Mantovani aparece nesses ensaios para você, para pegar as gírias, atualizar os diálogos, deixar aqueles diálogos mais fluidos, e os não atores são responsável por esse roteiro também, principalmente pelos diálogos. Eu proponho para vocês fazerem um exercício que é pegar o primeiro. É lógico, ler o livro e ir para o roteiro. E assim, ler roteiro é fundamental. Eu vejo muito estudante de audiovisual que nunca lê um roteiro. Aí, ler um roteiro é fundamental. É fundamental ler um manual de roteiro para entender essas particularidades da linguagem do roteiro, da formatação de roteiro, né? Aquele livro que eu indiquei no começo, da coleção Aplauso, tem vários. A coleção Aplauso da imprensa, da empresa oficial, ela imprime história do teatro, da TV e do cinema brasileiro. Existe um grande problema de formatação de roteiro, não existe um padrão de formatação de roteiro. Quando o computador entra em cena, ele começa os padrões começam a ficar mais homogêneos, né? Mas existem uma grande disparidade. Essa série de livros, vocês podem encontrar vários roteiros ali para fazer esse estudo, de graça na internet, você pode baixar do site da imprensa oficial em PDF. Sugiro a leitura também de Homem para se Fazer Suco, O Homem que Virou Suco, desculpa, O Homem que Virou Suco. Esse era um documentário, O Homem para se Fazer Suco, era uma proposta de documentário sobre esse filme. E vocês comparem com o roteiro de Cidade de Deus as formatações. São propostas de exercício aqui. Mas, de qualquer forma, depois de ler o livro e ter acesso ao roteiro Cidade de Deus, leia a primeira versão do roteiro, e aí vão ter várias versões que a gente chama de tratamento. A 12º tratamento. Para vocês verem a mudança. E como vai afinando até os diálogos, né? Como vai ficando mais maduro o roteiro durante o passar do tempo. O que mais vale comentar? Bom, a gente no artigo ainda vai estudando a necessidade de se contar em flashbacks, né? Flashback quando você volta no tempo, flash forward quando você por algum motivo passa na frente. O Cidade de Deus tem logo na abertura, uma elipse, uma passagem de tempo de 60 para 70, desculpa, um flashback que volta do 80 para os 60, que é quando o Zé Pequeno manda o Buscapé pegar uma galinha que está fugindo. E na hora que ele fala aqui, ou você corre, ou o bicho pega, a câmera roda, né? Ele faz a pose para catar a galinha e a câmera roda fazendo um 360 e dá um flashback, uma passagem de tempo, uma elipse, uma compressão, e vai mostrar eles crianças ali com quase 12 anos catando no gol. E nisso a apresentação dos personagens é muito bem feita, assim, aí começa a apresentar o Trio Penunda, o Cabeleira, que no livro é o Inferninho, né? Antes mesmo dessa elipse de tempo, que é muito bem bem escrita e muito bem executada pelo um trabalho do Daniel Rezende, né? Do Neném Boy, o montador, que hoje é diretor de cinema, enfim.
É, e essa gênese, né? Tipo, sai dali, Tropa de Elite 2, Robocop, agora Destino do Bingo. Você vê que formou muita gente ali. E antes disso, a apresentação, a abertura do filme, a estrutura, isso é uma outra coisa muito interessante para quem trabalha com edição, com montagem, diretores também, perceberem como a montagem está presente no roteiro. Bom, o roteiro, volto a dizer, não acredito ser uma obra literária. Ele não tem um fim em si mesmo, ele tem um fim, um caráter transitório. Ele é escrito para guiar uma equipe para a realização de um filme. Ele pode ser mais aberto ou mais fechado. Bom, dito isso, o filme começa numa montagem paralela que vai dar nessa cena que dá a elipse, né? O filme começa apresentando o Buscapé, reclamando que ele tem que fazer foto do Zé Pequeno, que é um bandido. Nisso corta para o bandido. Então o Buscapé está subindo o morro, enquanto o Zé Pequeno, correndo atrás de uma galinha, desce. E corta de um, passa para o outro. Eu brinco que esse filme devia ganhar o Oscar pela galinha, né? E aí os meninos vão subindo, corta, vai descendo, corta, vai descendo, eles se cruzam e dá nessa cena que vai dar a elipse de tempo. Essa montagem paralela está presente no roteiro. Já foi concebida no roteiro. Essa estrutura de forma de narrar está presente no roteiro. Eu estudo muito documentário dispositivo que tenta fugir da roteirização, mas numa obra de ficção, acredito que as ideias estarem presentes, as ideias de linguagem estar presente no roteiro é muito importante, né? O Eisenstein não filmava nada que não estivesse pré-concebido. Bom, além dessa montagem paralela e dessa elipse de tempo de passagem, existe uma outra cena que é muito interessante, que é um time-lapse de vídeo, de uma passagem rápida do apartamento da Boca, que é num apartamento, que acontece com uma mãe de família que começa a vender o seu vender droga para conseguir o sustento da família, aumentar ali a renda da família, e aquilo se caracteriza como uma boca e vai passando de dono, até chegar na cena Dadinho nada, agora sou o Zé Pequeno. Essa compressão de tempo ali também é um recurso bem interessante. É um recurso bem interessante para você para se verificar da compressão de tempo. E isso eu trabalho ali no artigo, né? Nessas elipses de tempos no Cidade de Deus. Mas eu acho que o Cidade de Deus permite muito mais que isso, né? Bom, no sentido de finalizar, eu acho que assim existe uma obra que essa obra foi responsável por iniciar a leitura de muitas pessoas fora do centro. E não só por iniciar a leitura de muitos adolescentes, muitas pessoas que tiveram Cidade de Deus como livro, a primeira experiência literária, mas também para criar um grupo de escritores, tipo Ferrez, esses escritores o Ferrez, o Sérgio Vaz, escritores da periferia de São Paulo. Que periferia de São Paulo, que é a maior do mundo. A periferia de São Paulo é a maior do mundo. É a terceira lugar mais violento do mundo. E que viu nessa obra literária a possibilidade de também serem escritores. Eu acho que o livro é um fenômeno, o filme é muito interessante, tem muita possibilidade.
para se entender, eu acho que hoje em dia o cinema está muito caro, o público que vai ao cinema é o público, são leitores, mas esse movimento de ter acesso com filmes poucos mais populares, digo, não tão cult, não tão cabeça, não tão experimental, não tão ensaístico, e vir a obra é muito interessante, e para quem tem interesse de fazer, tem que ler a obra, tem que ler o primeiro tratamento do roteiro, tem que ler o 12º tratamento do roteiro, identificar essas mudanças. Outra dica que eu dou para quem está interessado em fazer esse exercício de identificar os traços, né, de diferentes linguagens. Literatura é uma linguagem, audiovisual é o que a gente chama de linguagem sincrética, né, que ela se dá ao mesmo tempo por uma multiplicidade de sentido. O sentido é criado no conjunto de linguagem. Me fugiu o nome da obra aqui. Bom, eu acho que tem que ler um manual de roteiro, existem vários. O do Doc Comparato, da criação ao roteiro, é interessante porque o Doc Comparato, diferente de outros escritores que escrevem manuais de roteiro, ele teve contato com a realidade brasileira e ele consegue entender a estrutura que nós produzimos. É diferente de ter de como nos Estados Unidos, que o produtor é dono do filme, dono do roteiro, dono de tudo. Aqui a figura do diretor é muito importante. Aqui o diretor é um obstinado. No Brasil, o diretor escreve, dirige, divulga o filme. Eu acho que, só para defender um pouco mais o papel do roteirista, eu acho que o roteirista ganhou uma visibilidade maior com o cinema de retomada e essas políticas digitais, desde a criação da Lei Rouanet, que o roteiro é a primeira coisa a ser aprovada, é a primeira coisa que chega. Então o diretor está rodando um projeto, enquanto o roteirista está aparecendo nesses editais ali, tentando ser aprovado. Eu acho que isso, com isso, a profissão de roteirista se consolidou, cresceu, e eu falei que eu acho que o roteiro não é exatamente uma obra literária, mas todo roteirista é um literato. Não sei se isso fica muito claro. Bom, acho que... Lembrei, viu, Felipe, eu me lembrei um pouco do Carlos Fuente, no México, e ele tentou fazer roteiro, né? E aí foi muito interessante, porque aí ele chegava e dizia que toda vez esboçava, ele estendia, né? Então aumentava, e aí ele virava romance, né? E aí ele, ou seja, na realidade, o que é interessante a gente estabelecer que são gêneros, né? E enquanto gênero, mesmo dentro de uma perspectiva da escrita, ele é um gênero que tem algumas particularidades, como qualquer gênero, a poesia, né? E dentro da poesia, os seus subgêneros, né? E aí a gente começa, a partir da década de 70, começa a pensar essa ideia de transtextualidade, ou de intextualidade, ou de transmídia, né? Algo mais recente, né? A partir dessas experiências da web, ou o que a gente vai chamar de hipertexto ou hipermídia, né? Que é justamente essa capacidade de mesclar gêneros ou linguagens, né? E eu estava vendo a importância que foi dada a esse processo. Os roteiristas da indústria de cinema americano, chegou um momento que eles fizeram uma greve, né? E parou o Oscar, né? A greve do roteirista, não tinha quem escrevia o roteiro do Oscar. Só complementando essa coisa do gênero, eu concordo 100% com você, falando que é um gênero pobre, né? O roteiro não permite hipérbole, o roteiro não permite metáfora. Como é que você vai escrever? E aí ele fez um movimento imperceptível com os olhos. Como é que você filma um movimento imperceptível?
né? Uma vez, uma brincadeira que acontece em set, e ele voltou com o rabo entre as pernas. Aí o diretor de arte falou: como é que você quer que eu produza esse rabo? Que material que é feito esse rabo? Porque então é um lugar pobre. E aí, com isso que você falou do hipermídia, hipertexto, mano, me parece que quanto mais você mistura, deixa mais interativo, de alguma forma você precisa simplificar a coisa. Eu acho que o microfone está fechado. É isso. Estou dizendo que o Leonardo já está fazendo aqui uma provocação para a gente. Daqui a pouco a gente toca. E aí eu estava vendo o seguinte, a partir da greve ali se estabelece uma percepção qual é o papel do roteiro, né? E é uma valorização até mesmo financeira, né? Porque como é uma experiência audiovisual que se realiza naquilo que tem um produto ali, que você tem um contato direto com a experiência sensorial, né, estésica, né, corporal, é como se tudo que tivesse prévio some, né? É uma máquina de invisibilidade de trabalho, né? Então, as próprias categorias do Oscar de certa forma, também uma forma de estratificar todos os processos. O que um diretor de fotografia, o que é o roteirista, o que é o enredo, câmera, ou seja, uma indústria, primeira coisa, isso é uma indústria, né? Que se realiza... No Brasil tem uma coisa que era muito triste, que assim, muito triste, uma particularidade, que não se considerava diretor se você não dirigisse, como assim um diretor vai dirigir um texto de outro? Não é filme de autor se você dirige o roteiro de outro. Filme de autor você tem que ser o autor, né? Aí essa questão de quem é o autor no cinema é muito interessante, né? O Godard defende escrever com a câmera, mas quem é o autor? É o diretor ou é o roteirista, né? E eu acho assim, o roteiro existe, como você disse, por uma estratificação, não só das categorias, mas por controle. Quer dizer, sim. Está fora do roteiro. Por que você faz um roteiro de viagem? Para não perder o controle da sua viagem, né? Na publicidade é um negócio completamente... O storyboard mesmo, né? Ou seja, você tem que... Na publicidade é absurdo, assim, ó, se tá fora do roteiro, você não pode filmar. Tipo, a equipe não filma, tá fora do roteiro. Não, mas eu pensei numa coisa, não tem isso. Sim. E aí eu estava vendo o seguinte, primeiro, 1/3 da produção do cinema na década de 70 era adaptação de romances, né? Então você vê que tem também uma relação direta. Tanto na televisão como no cinema, essa é uma discussão até do semioticista que era da PUC, o concretista, agora fugiu o nome. Despinatário. Despinatário. Ele tem um texto dele naquela coleção Olhar, que é muito interessante, que ele diz que a experiência estética brasileira já é uma experiência de vanguarda. Ela não precisa passar pela cultura da palavra, do texto, ela já é um experimento audiovisual, né? O rádio depois um experimento audiovisual. E agora com as redes sociais a gente percebe que tem uma popularização muito forte, assim, a forma como a gente usa o WhatsApp, as redes, por exemplo, as pessoas usam mais o WhatsApp como canal de gravação de mensagem do que de texto. Você vê que se aproxima muito mais de uma linguagem da oralidade. É uma imagem oral, é um texto oral, a oralidade é muito forte enquanto manifestação de cultura, de linguagem, de código, né? Então, é uma coisa que já é interessante para a gente pensar isso. E aí, de certa forma... Mas você não acha que é uma oralidade sincrética? Porque também tem o vídeo... É porque a própria oralidade, por exemplo, tem um autor chamado Paul Zumthor, que ele não fala nem de oralidade, ele fala de vocalidade. Está entendendo? Da voz. Da performatividade, né? A performance também, mas o que é interessante é pensar que a voz como algo que é telúrico, como algo que traduz a paisagem.
É como se a voz fosse essa relação mimética natural do lugar, da paisagem. Então é como se a voz tivesse texturas da alma, texturas da paisagem, texturas do território, né? Então a vocalidade, no entanto, essa é uma questão interessante para pensar a música, a canção brasileira ou cancioneiro. A canção ou cancioneiro, ela tem uma prosódia da língua. Nós temos uma MPB, uma música que ela consegue se aproximar de um cantar que tem a ver com o cotidiano do falar. Então, assim, num continente oral, a experiência imagética, porque a imagem sempre teve uma rivalização com a escrita, mas não com a oralidade. A oralidade, ou essa perspectiva da vocalidade como linguagem, ela é muito mais próxima da imagem, porque ela trabalha dentro de uma condição também de fabulação. Então, na tradição oral, por exemplo, a piada, ela é muito imagética. Tá entendendo? Quando você conta uma piada, ela é imagética. Quando você faz o conto, ou quando você conta a fábula, no entanto, é muito interessante os livros de fábula, que são livros que ele tem um apelo ilustrativo, ele precisa de uma relação da imagem, porque são formas narrativas que têm essa capacidade de uma imaginação. Então, essa cultura da oralidade, dentro dessa perspectiva até mesmo da vocalidade, por exemplo, e essa é uma discussão do cinema italiano, o Pasolini, quando incorpora os personagens populares e trazendo os dialetos, os erros, né, da própria língua. O Manuel de Barros fala um pouco sobre isso, dizendo que, de forma popular, quando a gente erra na língua, na gramática, é como se a gente estivesse enriquecendo a língua, né? Ou seja, essa forma popular que, quando, por exemplo, um dos personagens, quando ele fala que quebrou 3 costelas e ele disse que quebrou 3 ripas, né? Então, assim, é como se fosse um telhado, né? Então, já é uma tradição de uma oralidade extremamente intercódicos, né? Ela é transmediática, ela tem esses apelos, né? Por exemplo, a própria variação de nome. A gente fala menino, menino, garoto, piá, pivete, bacurim, ou seja, existe na perspectiva da oralidade uma variação e uma combinação de enunciados que são imagéticos, né? Ou seja, você chamar uma criança de pivete, né? Aquele homem menor, curumim, né? Curumim. Então é um espaço de muitas mesclas, né? Que acontecem na própria linguagem, trazendo esses elementos até de personificação, ou seja, que é um tipo de linguagem. Então a gente chama essas crianças como animais, né? Por exemplo, aquela publicidade dos mamíferos da Parmalat, que foi um caso internacional de ganho, porque tinha uma relação muito próxima, né, da baleia, da foca. Então, assim, esse apelo da linguagem, da oralidade, que é um estilo ligeiro. Então, por exemplo, acontece algo, imediatamente se conta piadas sobre esse acontecimento, ela tem uma aproximação muito mais com a imagem do que com a escrita. A escrita tem um processo, por exemplo, de uma produção muito da subjetividade, do isolar-se, né, da leitura silenciosa, diferentemente da oralidade, que é sempre uma relação polifônica e dialógica. Então é muito interessante a gente pensar essa relação também de uma literatura oral, ou de uma literatura de um continente latino-americano, africano, península árabe, que a tradição da oralidade é muito forte. Então, por exemplo, essa capacidade da periferia criar o rap, que para mim é uma atualização da embolada, que é uma atualização do repente, que é uma atualização dos trovadores, né? Se a gente for buscar dentro de um discurso sincrético, histórico, né? Então, essa tradição, ela se perpetua e ela é extremamente forte dentro dessa perspectiva.
Os filmes que têm esse apelo, né? O Alto da Compadecida, por exemplo, os filmes adaptados, não é adaptado com a palavra ruim, né? Reinventados, né? Vamos dizer isso, né? Da literatura. Da literatura, mas, por exemplo, o Zé Grilo, como é um personagem que eu só sei que é assim, né? Ou seja, um contador de história. Né? Um matuto, né? Um verdadeiro matuto. Né? O nosso também aqui, o caipira, né? Nós tivemos também toda essa perspectiva desse Brasil rural, agrário, né? Urbano, deixa eu comentar umas coisas que você falou. Você Claro. trouxe a década de 60 aqui. Na década de 60 teve um grande movimento de trazer literatos para escrever roteiro, né? Tem o caso do João Paul Sartre escrevendo o roteiro do Freud, a biografia do Freud, dirigida pelo John Russell em 58. E também, né, nesse movimento de 60, ao surgimento dos novos cinemas, eu acho que esse movimento dos literatos não deu certo, né, eu acho que o roteiro do Sartre é frágil, mas ele aí tem os movimentos novos dos novos cinemas, e se comentou do Pasolini, e o Pasolini vem influenciado pelo neorrealismo italiano da década de 60, né? Do Rossellini, que filmou Guerra, Ladrão de Bicicleta, do Vittorio De Sica, quer dizer, que colocaram esses não atores trazendo essa oralidade, trazendo a Alemanha no zero, quer dizer, eram crianças sendo crianças no filme ali, e aí eu acho que aparece essa oralidade que você comentou, e aí só no sentido de finalizando, né, até porque eu comentei com o Urbano aqui que eu entro em aula ainda, gente, e esqueci de falar todo apoio aos grevistas da ETEC, do SENTEP, que estão mantendo aí a greve sanitária se permanecendo online, que não está fácil. Mas eu também comentar, Urbano, essa proximidade dos gêneros que você também tinha falado, por exemplo, o filme de ficção, ele é muito próximo da estrutura de romance. As estruturas são próximas, né? Por isso talvez adaptação não seja o melhor nome. Mas, por exemplo, a dificuldade de você ter um filme poesia. Nós tentamos mostrar uma amostra de videocarta, videopoesia, chama Postal. É difícil, era para ser anual, teve ano passado, esse ano ainda não está programado, mas assim, um filme poesia, o que é um filme poesia? Como que se pega a estrutura da poesia e traz para o cinema? O ensaio já tem mais experiência, né? Até isso que eu estou tentando estudar ali no doutorado, essa aproximação, que eu vou te dizer que a princípio, do primeiro ano ainda, para mim é frouxa, sabe? Tem, lógico, enunciação em primeira pessoa, uma afirmação ali em primeira pessoa, o estilo, mas um filme ensaio é diferente de um ensaio literário, desse gênero que foi mais apropriado pelos filósofos. Porque, na realidade, o que acontece? Tem um aprisionamento da forma. Né? Por exemplo, os cursos de comunicação, e o cinema também está dentro dele, como área de investigação e de pesquisa, eles têm uma perspectiva muito forte do manual de cinema, manual de roteiro, manual de design, manual de fotografia. Isso é muito revelador de uma estética formalista e funcionalista. Né? Então, o que acontece? É como se não permitisse que essas áreas fossem por uma perspectiva filosófica, por uma perspectiva estésica, estética. É como se ela se enquadrasse dentro de uma forma ou de um jeito. É como se o código dessas linguagens fosse determinante a isso. Por exemplo, vamos pensar até coisas muito próximas, televisão e cinema, que estaria dentro dessa experiência do audiovisual, mas percebe que tem uma delimitação do que é o roteiro, do que é a perspectiva de câmera, qual é a linguagem. Por exemplo, alguns diretores de novela, quando inventam fazer cinema,
muitas vezes fica um dramalhão da novela das 8, porque tem uma linguagem muito mais forte dessa narrativa televisiva. Jardim Bom Jardim, né? Eu não queria nomear, né? Mas dentro dessa perspectiva, não tem uma suspensão sobre a narrativa. Por exemplo, você pega Jogos Mortais, aquele jogo, o primeiro filme, né? Ele é muito interessante, tem um personagem no início que está ali, que é um corpo caído. E aí ele chama atenção e esquece, acontece todo o filme, você acha que entendeu o filme e o corpo se levanta. Então, nesse momento, você reorganiza um novo filme. Então, o suspense, a perspectiva de atenção que é dada sobre o gênero do cinema, ele traz mais essas complexidades como um gênero de despertar essa linearidade, começo, meio, fim, né, de contar uma historinha, ela precisa ter um elemento de uma complexidade dentro dessa imagem, né? Então, assim, a gente vai repetir essa live, né? Porque o Felipe vai ter que sair, e hoje, por conta desse apagão aí das Big Techs, a gente, de fato, o Romero não conseguiu chegar, tudo aqui. Então, a gente vai remarcar, mas aí a gente parte desse ponto, né? Porque eu acho que a gente chegou aí uma interseção interessante. Urbano, eu acho ótimo, eu acho assim, ó, só para colocar uma hipótese sobre isso que você falou, lá com o grupo da Passagem, eu quero fazer uns debates em torno disso, né, do grupo da Passagem Videográfico, Cineclube, que a gente organiza lá, que é do ensino, né, então, do ensino do audiovisual. Então, primeiro a gente vai fazer um debate com a criação do curso técnico da ETEC, lá, JRM, onde eu dou aula com os professores que originaram o curso, e depois queria até te convidar para a gente fazer esse debate do ensino do audiovisual nas universidades particulares, né? Mas o que eu queria falar, que eu tenho uma hipótese, você falou dos cursos de audiovisual, jornalismo e TV, que primeiro me parece que são herdeiros de um certo lógica dos liceus. Você pegar lá como a Pinacoteca funcionava, como o liceu, então de você repetir o trabalho de um mestre, né? Você tem que fazer essa coisa da repetição. E depois que esses cursos eu vejo uma supervalorização, uma tecnocracia, sabe? Eu vim de um curso de audiovisual que tinha uma ilha de edição e tinha um técnico, e eu não podia mexer na ilha de edição, eu tinha que pedir para ele, faz isso, faz aquilo. O conceber isso hoje é tão absurdo, e tinha um pudor, assim, ó, até hoje, gente, os cursos de audiovisual, isso é uma coisa que tem que vir, tem cursos que brigam por a produção dos alunos serem da instituição. Ah, não, você rodou aqui com o nosso equipamento. E hoje o aluno tem um computador, faz tudo em casa, faz filme ensaio. Então, essa discussão é urgente. Felipe, eu estava vendo, por exemplo, tem um pessoal lá no Ceará que é interessante, que é o Rodrigo Dídimo, que ele tem uma escola de cinema indígena, tá entendendo? Então, assim, então tá surgindo uma outra perspectiva. Agora, o que é interessante é que não basta ser da periferia, não basta ser do movimento negro, não basta ser feminista, não basta ser das bordas. Tem que estar se você não complexificar a linguagem. Porque senão vai ser cara crachá, vai ser um formalismo. Então não tem uma experiência estésica radical sobre isso. Que era um pouco aquela discussão que a gente teve no programa do Glauber Rocha, né? Ou seja, aquele filme Idade da Terra, aquilo é uma provocação estésica de linguagem do cinema. Depois daquilo eu li um texto que parece que ele tinha uma orientação do Glauber, que eles podiam montar os 6 rolos como é que você quisesse. Quer dizer, eles fragmentavam o filme. Se quisesse montar no cinema, se quiser botar o filme fora de ordem, fique à vontade para montar os rolos da forma, remontar o meu filme. É de uma ousadia, né? Imensa, sim, assim. Tá entendendo? Mas essa porque tem uma perspectiva muito mais do espetáculo do cinema do que é o estético, do que o estésico, que é o corpo usando toda sua carga erótica interpretativa do mundo. Então,
eu acho que a gente tem que pensar, por exemplo, uma linguagem para o cinema muito mais estésica, que tem a ver muito mais com essa percepção sensorial, de trazer a paisagem, de trazer o canto. Não, Se você pega aquele filme O Carteiro Poeta, né, chega um momento que o próprio poeta ele vai entender que poesia era um processo de assimilação tradutória do que era a própria ilha, o som do mar, o som das pedras, o andar, esse diálogo com a paisagem, né? É uma capacidade tradutora com a paisagem. E eu acho também, Urbano, que a gente está aproveitando muito pouco essa produção imagética aqui. Quer dizer, a gente acabou de fazer uma live, uma fala, não sei que não tem novidade nenhuma aqui, estética, de linguagem, mas de 1 hora, gente. Um diretor bom produziam 10 filmes de 2 horas, 20 horas de audiovisual a vida toda. A gente acabou de produzir 1 hora de audiovisual. Isso aqui pode ser ressignificado, remontado de milhares de formas e reutilizado. Eu acho que a gente está aproveitando um pouco essa estética. Entra numa discussão interessante do Peter Greener, né? Quando ele dizia, eu gostaria de fazer um cinema do meu tempo, né? Ou seja, ele diz, eu sou geracionalmente, o cinema faz parte de uma narrativa do tempo lento. Legal, mas eu quero pensar um tempo dessas linguagens, né? Ou seja, então, de repente, é um pouco essa crise. Todas as áreas que entraram em crise, elas se reinventam. As áreas que não têm crise são as áreas que estão nadando dentro de uma perspectiva mercadológica, assimiladas, integradas. Mas essas áreas estéticas que entram em crise são decisivas, porque, na realidade, se questiona o código, a semântica, se questiona a poesia, a estética do que são essas áreas. Então, a crise do cinema é interessante, a crise do jornalismo é interessante. Nunca se falou tanto da crise, por exemplo, do jornalismo. E nunca o jornalismo esteve tão vivo como hoje, né? E intenso, está muito mais ligado às ruas, reativo, o tempo de narração é muito mais específico. Então, assim, isso a gente pode dizer também que é um experimento audiovisual, tá entendendo? E que, de acordo com a estratégia, a gente vai ter que remodelar, pensar outras estratégias de fazer isso. A humanidade inteira foi empurrada pela pandemia a ter uma vivência audiovisual, uma experimentação estética, as aulas remotas, o Urbano, para dizer assim que a gente fala que tem que fazer e não dá caminhos, eu vou dar uma sugestão assim, né? Você colocou muito assim que questionar os formatos, questionar a forma, e a sugestão que eu dou é colocar esse questionamento na própria obra, seja de forma metalinguística ou não. Um exemplo besta, assim, ó, por exemplo, acabou de relançar assim na plataforma de streaming lá no Netflix o Seinfeld, que era uma série da década de 90, né? E aí era formato quadrado de TV. Só que eu não podia fazer aquelas colunas laterais pretas. Então ele reenquadra e tira uma faixa de baixo, assim. Então tem episódios que o personagem faz um comentário, eu acho que na temporada 9 ele faz olha o buraco da rua, e o buraco foi cortado do plano da imagem. O que eu quero dizer é que esse questionamento que você falou tem que estar na própria linguagem. Se aquilo foi ressignificado, tem que estar lá, ó, olha aqui, ó, nós estamos se apropriando, ressignificando e deixar essa resposta aí na tela. Só no sentido de acabar mesmo, eu estou aparecendo aí o Juan, boa noite, Juan, colocou ali, já é aluno que eu coloquei ali para acompanhar aqui, a gente já vai lá. Eu queria não deixar a resposta do Leonardo aí em branco, gostei da provocação, da forma que, assim, né, tô próximo da semiótica, aí acho que a gente tem até que fazer uma live de semiótica, convidar o Alexandre aqui para a gente debater se é estruturalismo ou não é estruturalismo, do uso do estruturalismo, da semiótica, mas se eu entendi, Leonardo, eu acho que você estava até colocando da conceitualização, da arte conceitual, do conceito na arte, né? Dessa arte conceitual. Eu acredito, de repente, eu acredito muito nessa coisa meio cíclica, não sei se é o eterno retorno, mas dessa coisa cíclica, né? Um movimento vem, questiona a forma, o outro a cor, aí o outro vem, volta com a forma, e esses debates vão
se repetindo ciclicamente. Eu acho que nós vamos ter uma crise, igual o Urbano colocou, essa crise vai ser superada, vai vir outra crise. Eu tive uma discussão sobre essa coisa da TV, né? Me perguntaram, mas por que a TV era quadrada, né? Por que não mostra no Netflix quadrada? Porque quando a TV surgiu pequena e quadrada, o cinema, com medo de morrer, aumentou a tela, criou as panorâmicas, criou mais de wide. Então, você pegar os filmes da década de 90 do Hitchcock, tem as laterais cortadas. E a TV teve que se adaptar para olha aqui, ó, do jeito que o Urbano colocou, agora a gente tem esse crop em cima e embaixo, que era para mostrar as imagens wide do cinema do telescope. Né? Então, era quadrado. O cinema se sentiu ameaçado, expandiu, falou: não, a gente tem mais tempo para produzir, mais dinheiro que a TV, porque a TV tem que colocar 24 horas, todo dia, 30 dias por mês, 30 dias por mês, 24 horas de programação, 20 horas de programação ao vivo, não tem tempo, é uma máquina de fazer, né, uma atrás do outro. É o que o Urbano tá fazendo aqui no canal. Tipo, você acha que é fácil produzir conteúdo, produzir estética, tá fazendo a máquina girar? E aí o cinema falou, como a gente tem mais tempo, mais dinheiro, vamos fazer. Porque, olha só, para o cinema mudar a estética de filmar em mais wide, teve que mudar a câmera, projetor, tela de cinema, arquitetura de todos os cinemas. Olha que investimento ousado, né? O IMAX é uma tentativa disso. O IMAX, mas reparem essa coisa do quem vai no cinema assistir cinema 4D com óculos. Mas o Hollywood obriga os diretores a filmar em 4D. Por quê? Porque vão menos pessoas, mas cobram uma coisa muito mais cara, né? Tipo, o ingresso é muito mais caro, se paga mais. Hoje tem cinema no Guatemi, em São Paulo, tem um cinema XD Max, que é 4D. É 3D, a cadeira se mexe, sai som, joga um vento e água em você. Eu tava brincando um dia com um amigo diretor, falei, vai ser legal quando a gente poder dirigir tudo isso, né? Imagina, vento, fumaça, soco nas costas, tipo, todos esses elementos são uma máquina pra gente, né? Vai virar videogame. Não, na realidade teve já uma máquina que se chamava Sensograma, foi em 1970, que era justamente um experimento visual de imersão, que era isso. Então você estava na praia, borrifava, ligava o ventilador, mas não conseguia fazer isso como experiência coletiva, né? Você criava uma cápsula individual, quase que um filme específico para cada um, né? O artista aqui paulistano, o Otávio Donassi, ele fez muita experiência teleteatro, de sensograma, né? Que era essa perspectiva de integrações também, como Urbano, paisagem. Eu queria entrar num sensograma do Velho Mar, do Hemingway. De ficar... Não, e aí é interessante, por exemplo, o som digital na sala de cinema, ele te deu essa percepção, por exemplo, auditiva. A derrapagem do carro, ela começava ali nas caixas de som da esquerda, e o carro ia derrapando e você era imerso no elemento sonoro, fazendo 360 ou 180, com aquela experiência. Ou seja, de fato, é uma busca tentar um caminho para o cinema que volte a sair dessa experiência do estético para o estésico, para uma vivência corporal, para um despertar de sentidos eróticos do corpo nessa imersão, né? Agora isso é um pouco a experiência do cinema com game, né? E eu vou colocar uma problematização e sair, né? E o problema é que o roteiro trabalha contra tudo isso. O roteiro, a roteirização, como você disse, ela controla, ela segmenta você a não ter o acontecimental ali, o acaso na obra. Sim. A ideia é se restringir. É programação, né? Programação. Urbano, muito obrigado, gente. Agradeço todo mundo a presença aí. Valeu.
Eu estou mesmo na hora aqui com os alunos, eu queria adecer eles que estão presentes aí. É sempre um prazer imenso estar aqui, viu, Urbano? Obrigado. Felipe, então só dizer que a gente vai remarcar, né? Hoje foi um dia atípico para todos nós, aí por conta das Big Tags, né? Mas vamos estar junto aí, o Romero e outras pessoas que vão participar também. Um abração, muito obrigado. Tchau, muito obrigado você. Tchau, tchau.